É patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Mas digo, suportar significa resistir ao diabo. Em outras palavras, você vai continuar fazendo o que é certo, continuar, até que ele entenda que você não vai mudar de ideia e desista. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo a Palavra de Deus e fico muito feliz que você a ame também. E hoje vou falar com você sobre a tentação. Como lidar com ela, como evitá-la, como reconhecê-la desde o seu início antes de cair nela e ser um pouco tarde demais, sabe? Eu quero só lhe dizer que todos somos tentados. A Bíblia diz que é necessário que venha a tentação, mas ai daquele por cuja mão ela vier. E na oração do Senhor, uma parte diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então somos tolos se pensarmos que nunca seremos tentados, ou mesmo se pensarmos, eu nunca seria tentado nessa área. Pedro acabou cometendo esse erro por um espírito de orgulho quando Jesus disse a ele que Satanás pediu que ele fosse peneirado como trigo, mas que ele havia orado por ele para que ele não falhasse, mas que sua fé se fortalecesse e assim ele pudesse ajudar seus irmãos. E Pedro disse: Senhor, eu nunca faria isso, nunca faria. E ele deveria ter dito: por favor, Senhor, ore por mim. E assim, devemos nos certificar de que nós entendemos que precisamos da força de Deus, precisamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar a evitar a tentação. Agora, quando eu falo de tentação, a tentação pode ser muitas coisas diferentes. Eu anotei várias coisas aqui e você pode ser tentado a desistir. Eu acho que essa é uma tentação que talvez você não pense, mas Deus não quer que nós desistamos. Ele quer que continuemos prosseguindo, não importa quantas vezes caia, você se levanta e você continua. A tentação de retroceder em uma área, a tentação de se comprometer, eu acho que essa é uma grande tentação que vem contra nós. Sabe, se comprometer significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que é o certo. Só um pouquinho. Aquela mentirinha do não tem nada a ver que o diabo nos diz é uma tentação com a qual precisamos ter cuidado. É só um pouquinho. Mas sabe, são as raposinhas que destroem a vinha. E às vezes somos tentados a culpar a Deus por nossos problemas. E Deus nunca é a fonte de nada que seja mal. Somos tentados a duvidar. Somos tentados a não perdoar e me pergunto quantas pessoas nos vendo hoje que tem alguém que você precisa perdoar, mas você está tendo dificuldade em fazer isso? E o diabo está te dando várias razões e desculpas para que você não faça isso? Por que perdoá-los? Não é justo o que eles fizeram com você, eles não merecem o seu perdão? E dizemos isso sempre, mas eles podem não merecer o seu perdão, mas você merece ter paz. Que tal sobre ser tentado a ficar com raiva e amargo? Então, há vários tipos de pecados. Você pode pegar os 10 primeiros mandamentos e pode só continuar. A partir daí, a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, acho que esta lista seria extremamente longa e essa escritura é encontrada em Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Agora, acredito que tem muitas pessoas assistindo e vocês são pessoas de bom coração e querem fazer o que é certo e só quero que reconheçam, e sei que estou sendo repetitiva, mas todo mundo pode ser tentado. E ser tentado não é pecado. É cair na tentação que é pecado. E eu sei que eu tive que aprender isso porque eu realmente me sentia culpada se eu fosse tentada. Mesmo que eu resistisse à tentação, eu pensava, bem, eu não deveria ser tentada, isso não está certo. Mas a tentação em si não é um pecado.
é o diabo vindo contra nós, tentando nos levar a pecar. E então, por favor, não confunda isso e pense que você nunca possa se sentir assim ou ser tentado. Certamente posso ser tentada a ser impaciente e, infelizmente, muitas vezes ainda caio nessa tentação, sabe? Eu posso ser tentada a ficar com raiva e eu tenho que tomar uma decisão de que eu vou perdoar a pessoa e seguir porque sei que essa é a vontade de Deus. Podemos ser tentados a pensar coisas ruins das pessoas e a Bíblia diz que o amor sempre acredita no melhor delas. Ser tentados a ser rebeldes contra a autoridade, tentados a fofocar, tentados a julgar as pessoas criticamente, essa lista realmente pode continuar e continuar, mas eu queria que você visse algumas dessas coisas que podem não soar como pecados, mas, na verdade, elas são, isso é, não aplicar a palavra de maneira positiva à sua vida. Então, vamos dizer que precisamos reconhecer a tentação e agressivamente resisti-la. Essa é a única forma de ficar um passo à frente do diabo. Sabe, Jesus disse: se o seu olho te escandalizar, arranque-o. Se a sua mão te escandalizar, corte-a. Agora, eu não acho que ele literalmente quis dizer para arrancar o seu olho, cortar a sua mão, mas ele estava dando um exemplo de que nós deveríamos levar isto a sério e então você tem que lidar com isso de forma agressiva, tem que enfrentar. Você tem que dizer não. Logo no início, uma pessoa aqui no escritório, o aniversário dela foi hoje, ela disse que um amigo lhe trouxe um danete pelo seu aniversário e ele estava brincando, claro, mas ela disse: eu não quero ferir seus sentimentos, vou comê-lo. Mas a verdade é que, algumas vezes, preferimos ferir os sentimentos de alguém do que fazer algo que realmente nós não queríamos fazer, apenas para evitar que se machuquem. E sabe, você sempre pode dizer: realmente aprecio o seu gesto, mas eu não estou comendo açúcar no momento, então vou deixar você ficar com isso e desfrutar disso. O que estou querendo dizer é que podemos usar todos os tipos de desculpas para fazer coisas que realmente não queremos fazer e não sentimos que deveríamos fazer, mas nós temos que ser mais agressivos em resistirmos à tentação e, claro que a melhor coisa a se fazer é você resistir à tentação no momento que senti-la. Então, eu quero encorajá-los a começar a orar todos os dias. Senhor, convença-me quando eu estiver sendo tentado, avisa-me, fale comigo. Dê-me aquela sensação desconfortável que sentimos quando estamos prestes a ir na direção errada. Porque, honestamente, às vezes, você pode estar no meio de algo antes mesmo de perceber que está lá. Então, vamos orar: Deus, quando o inimigo estiver tentando me arrastar para a tentação, faça-me reconhecer isso imediatamente, para que então eu possa resisti-lo. Mateus 6,13 é parte da oração do Senhor, por isso é importante. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Bem, se Jesus incluiu isso como uma sugestão de oração, então certamente devemos entender o quão importante isto é. Não apenas assuma que não pode ser tentado ou que não será tentado, mas ore para que quando for tentado, você não caia na tentação. Você entende que ele não orou: Senhor, não permita que eu seja tentado. Ele disse: não nos deixes cair em tentação. Acho que poderíamos dizer que a tentação está sempre por perto em algum lugar. E precisamos apenas ter certeza de que entendemos que ela sempre estará lá, mas que nós não vamos cair nela, nós vamos resisti-la agressivamente. Sabe, Jesus foi tentado. Ele era Jesus, o perfeito Jesus, e ainda assim foi tentado. Lucas 4,13 diz: e quando o diabo acabou todo o ciclo completo de tentação, e acho que essa é uma declaração interessante. Sabe, alguém estava dizendo ontem, parece que quando você tem um problema, você não tem apenas um problema, mas você terá
um monte de problemas diferentes vindo a você, um atrás do outro, certamente Satanás quer desgastar você. Talvez você esteja desgastado agora, sente que tudo o que está fazendo é lutar, 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 lutar. Você está passando por uma temporada. E quando você passar por essa temporada, você será mais forte do que era antes de entrar nela, contanto que resista a todas essas tentações. E você só pode fazer isso no poder de Deus. Você não pode fazer isso sozinho, por conta própria, só pode fazê-lo pelo poder de Deus. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Sim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Este é o meu pensamento. Eu acredito nisso porque isso aconteceu logo antes de Jesus começar o seu ministério público. E acho que ele tinha que pelo menos enfrentar o diabo antes de começar e deixar o diabo saber que ele não iria ceder às suas tentações. Agora, é claro que isso não impediu o diabo de tentar Jesus em outros momentos, mas você também pode ter que passar algumas coisas semelhantes a estas, às vezes. Quando o diabo terminou o ciclo completo da tentação e temporariamente o deixou, isto é, afastou-se dele até o momento mais oportuno e favorável, o que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que o inimigo ele não vai apenas nos tentar uma vez e depois nos deixar em paz, mas que ele vai nos trazer uma série de tentações e então depois se afastará por um tempo. E você tem que ter cuidado, porque quando começar a pensar, bem, eu já superei isso não tem mais poder sobre mim, e então ele voltará e o tentará com a mesma coisa, ou talvez com uma versão um pouco diferente desta. Hebreus 4,15 é uma das minhas escrituras favoritas, eu amo. E diz: não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e nossas enfermidades. Todos temos fraquezas e Jesus entende todos nós. Mas nós temos alguém que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas ele não pecou. Então, talvez uma das razões pelas quais Deus permitiu essas tentações, ele não as trouxe, mas ele as permitiu, foi para que Jesus pudesse realmente nos entender completamente em todas as áreas. E eu não sei de você, mas eu amo quando estou passando por algo e alguém me diz: eu entendo você. Tive que ensinar meu marido a dizer isso, porque ele sempre quis pregar um dos meus sermões para mim mesma ou me dar alguma lógica, mas eu dizia: mesmo que você não entenda, diga-me que entende. Então agora, quando ele diz eu entendo, não, você não entende. Mas as mulheres, especialmente, eu acho, querem ser compreendidas. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Agora, eu digo, esta sou eu, mas digo, suportar significa resistir ao diabo. Noutras palavras, você vai continuar fazendo o que é certo, continuar, até que ele entenda que você não vai mudar de ideia e desista. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. O dicionário Vines diz: suportar significa permanecer sob. Não tente cuidar de seus problemas, mas enfrente-os, encare-os. E aqui diz: suportar corajosamente, sofrer, e muitas vezes nós sofremos quando passamos por coisas assim. Significa ser longânimo ou ser paciente. Ou podemos dizer, é passar por algo difícil e você não ceder. Permanecer o mesmo nas provações e nos bons momentos. Você pode imaginar isso? Ser tão estável que você permanece o mesmo nas provações e nos bons momentos. O Vines também diz que são provações com propósito e efeitos benéficos divinamente permitidos. Bem,
Agora, se a qualquer momento Deus permitir algo assim, é sempre porque Ele usará isso para torná-lo mais forte, para torná-lo melhor. Ele usará isso para lhe dar alguma experiência que possa ser usada para ajudar outras pessoas. Eu tenho dito recentemente que, quando passamos por algo, nós ficamos sempre dizendo: eu estou passando por isso, passando por aquilo. E, sabe, você deve ficar feliz por estar passando e não estar preso no meio em algum lugar. Mas, se você passar por algo e você sair de lá vitorioso, então a boa notícia é que você pode voltar e trazer outra pessoa que está tendo o mesmo tipo de problema e levá-la adiante. Quando ganhamos experiência, podemos usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Então, a tentação, as provações pelas quais devemos orar para não entrarmos ou cairmos, seriam ataques do inimigo com a intenção de matar, roubar e destruir-nos. Provações que podem vir por causa do nosso próprio descuido ou desobediência. Mas em ambos os casos, Deus prometeu que Ele nunca permitirá que venha sobre nós mais do que possamos suportar, mas com cada tentação Ele também proverá a saída. Agora ouça. Você quer entender isso? Deus nos prometeu que nenhuma tentação é forte o suficiente para nos derrotar. Ele sempre nos mostrará uma saída, mas temos que estar dispostos a ser guiados pelo Espírito Santo. Deixe-me te contar uma parábola. Parábolas são histórias que ensinam uma lição. Então, digamos que você seja um homem que está tendo problemas com sua esposa. As coisas não estão indo bem, ela parece não entender você, ela não tem sido muito romântica ultimamente, e você realmente precisa de um conforto, de alguém para ouvi-lo. Então, tem uma mulher realmente muito atraente lá no escritório, que é amigável e parece entender que você está um pouco para baixo. Então ela sempre pergunta a você: vamos fingir que o seu nome seja John, e ela sempre pergunta: John, você está bem? Parece que você está passando por um momento difícil. E você diz: sim, eu estou tendo alguns problemas com a minha esposa. Bem, você quer falar sobre isso? Ela diz: você precisa de alguém apenas de um ombro amigo para se apoiar? Eu posso te dizer que bem aí, exatamente aí, a tentação já começou. E, antes de tudo, seria melhor não contar para uma outra mulher atraente que não é casada que você está tendo problemas no seu casamento. Muitas pessoas se metem em problemas fazendo isso. Mas vamos dizer que é muito bom conversar com alguém que parece entender você e você começa a procurá-la quando está tendo problemas com sua esposa e conta-lhes sobre eles. Você começa a levar um café para ela. Então, entre aspas, vocês acidentalmente se encontram em um restaurante para almoçar e assim decidem sentar juntos, e você pode ver para onde isso está indo. É como o diabo é muito paciente, e temos que entender isso. E ele é muito astuto e muito enganador. E saber pode fazer parecer. Algumas pessoas podem ser tão enganadas que elas podem pensar que isso foi Deus provendo alguém para entendê-las. Mas se você não reconhecer o que está acontecendo, então isso pode se transformar em um caso de adultério e acabar pondo fim ao seu casamento. Se precisar conversar com alguém sobre seu casamento, que seja seu pastor ou um homem espiritual de quem você seja amigo. Mas você não deve ir a outra mulher e começar a contar a ela os problemas que você está tendo com sua esposa, porque certamente isso não acabará bem. Nem toda tentação vem de provações, mas algumas sim. Essa palavra grega às vezes é traduzida como tentação e outras como provações,
Porque nas provações nós somos tentados. Quando temos problemas, você fica fraco. E as fraquezas que são inerentes a você. Sabia eu ainda sou um pouco fraca na área da paciência. Às vezes sou muito fraca na área da paciência. E se eu ficar super cansada, é um desafio para mim ser paciente com as pessoas que parecem estar tentando me irritar de propósito. Eu estava super cansada nos últimos dias por causa de um trabalho feito anteriormente e parecia que toda vez que eu tentava fazer algo, alguém vinha e me interrompia e queria que eu fizesse outra coisa. E eu podia sentir que eu estava prestes a explodir, então eu só queria que as pessoas me deixassem em paz. E quando você quer que as pessoas te deixem em paz, nem sempre é quando elas fazem isso. Na verdade, às vezes é quando as crianças se comportam mal e quem mais estiver por perto vai conseguir ser muito carente naquele momento e você não quer que eles sejam carentes, quer que eles confortem você. E então, eu tive que orar. Eu não acho que eu passei totalmente, mas me saí muito melhor do que se não tivesse orado, com certeza. E assim, quando nós estivermos em qualquer estado de fraqueza e o inimigo vier contra nós, ele tentará tirar vantagem de sua fraqueza. Naquele momento, é por meio das provações que às vezes somos tentados. Algumas coisas que parecem ser provações, na verdade não são provações. As entendemos assim por causa da forma como pensamos nelas. Algumas das coisas que pensamos serem nosso pior inimigo, vamos descobrir que foi nosso maior amigo, porque Deus usou isso para nos amadurecer. Ele usou isso para ganharmos experiência, para que ajudemos outras pessoas. As provações e testes vêm de Deus. Bem, sim, às vezes Ele permite essas coisas para nossa melhoria. Mas Deus, Ele nunca tenta ninguém com o mal. Deus nunca tenta ninguém com o mal. Em Tiago capítulo 1, do 13 ao 15, afirma que Deus não tenta a ninguém com o mal e Ele mesmo não pode ser tentado com o mal. Que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, pois Deus é incapaz de ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. A tentação de pecar, ela vem sempre do diabo, de Satanás. Nós temos um inimigo. Então ele continua dizendo, mas toda pessoa é tentada ao ser atraída, seduzida e levada por seu próprio desejo maligno, luxúria e paixões. Então, deve haver algo em nós com o qual o inimigo possa jogar. Por exemplo, eu nunca sou tentada a roubar um banco. Eu não sou tentada a roubar o supermercado. Não sou tentada a adulterar. Seria muito difícil ser tentada a me envolver com outro homem. Eu estou com o meu há 57 anos e levei muito tempo para treiná-lo e certamente não quero começar tudo de novo. E se ele estivesse aqui, diria, bem, você não me treinou, eu que te treinei, mas esse vai ser o nosso segredinho. Mas tem outras coisas em que eu sou mais fraca. Eu já disse que a paciência é uma delas. Eu teria que pensar muito tempo, porque eu tenho poucas fraquezas, mas eu estou brincando quando eu digo isso. Tem outras coisas nas quais sou fraca, e essas seriam as coisas pelas quais Satanás viria contra mim. Sabe, sempre tem que ter algo lá para ele jogar. E assim, uma das razões pelas quais as provações são boas para nós é porque elas extraem de nós as áreas nas quais precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, mas precisamos reconhecer que as temos antes que ele possa trabalhar em nós.